Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Márcia, o que é que vamos fazer hoje na aula de Ciências? Então, hoje vamos começar como de costume e vamos começar então pelo desafio que vos lançamos na aula anterior. Eu não sei se recordam, na aula anterior tivemos um desafio um pouco diferente. Fizemos aqui uma atividade prática para vocês conseguirem, ver se vocês conseguiam replicar em casa, em que era necessário 2 flores brancas, corante alimentar, água, 2 copos de vidro, uma caneta e uma tesoura. E vocês, depois de replicarem aquilo que nós fizemos aqui na nossa sala de aula, deveriam então, em casa, depois registar as observações relativamente a 2 aspectos. Às diferenças em que acabariam por notar nas 2 plantas, em cada uma das plantas ao longo dos dias, e ao nível da água nos 2 frascos. Nós trazemos aqui uma correção do desafio, apenas um exemplo, como é costume, e vou salientar aqui 2 aspectos. Estas imagens que vocês veem, estas fotografias, foram-nos enviadas por um aluno a quem agradecemos imenso. Foi muito bem conseguido, nota-se muito bem e foi cumprido o objetivo que era suposto. No entanto, este aluno acabou por colocar corante nos 2 frascos quando nós tínhamos pedido só num, mas não há problema, que foi muito bem conseguido. Então, nas 2 imagens de cima, vemos o procedimento, 2 rosas, 2 frascos com água e os corantes. Era para colocar corante apenas num dos frascos e depois colocar as rosas, uma num frasco com água, só água, e outra num frasco com água e corante. O que é que vocês veem ali na última imagem, que espero que também tenham conseguido em casa estes resultados? O que é que vocês veem na última imagem? Que as rosas, que eram brancas, tomaram uma tonalidade avermelhada e azulada da cor da água. O que é que isto quer dizer? Vamos estudar hoje ao longo da aula porque é que isto aconteceu, mas já perceberam que a cor da água passou para as pétalas da planta. Portanto, o que é que vocês deveriam obter? Na planta que foi colocada em água com corante, a planta deveria ter ficado ligeiramente com a tonalidade daquela água, azul ou vermelha, consoante o caso. Na rosa que estava em água sem corante nenhum, a rosa deve ter-se mantido exatamente da mesma cor. O nível da água, vão perceber que se fizeram a experiência corretamente e marcaram o nível da água, passados uns dias o nível da água desceu ligeiramente porque a água foi absorvida, digamos assim, pelas flores. Conseguiram fazer? Espero que tenham conseguido resultados tão bonitos quanto este. Agora, hoje, o que é que hoje trazemos? Hoje vamos falar então da importância da fotossíntese, que vocês provavelmente já ouviram falar no primeiro ciclo. Então, quais são os temas da nossa aula? A fotossíntese como um processo de obtenção de alimento, os sistemas de transporte nas plantas e a respiração nas plantas. Nós, na última aula, não sei se se recordam, tínhamos falado sobre em que órgãos da planta é que a planta acumula as suas substâncias nutritivas, as substâncias de reserva, que substâncias de reserva são essas. Mas há uma coisa que não falámos, que foi como é que as plantas obtêm essas reservas? Como é que as plantas obtêm o seu alimento? Como vocês sabem, as plantas, ao contrário dos animais, não se alimentam de outros seres vivos. Então, como é que elas se alimentam? É isso que nós hoje vamos tentar, é essa questão que nós hoje vamos tentar dar resposta e vamos começar então com um vídeo que se chama Fotossíntese nas plantas. Fica então atento ao vídeo que vamos passar. As plantas, como todos os seres vivos, necessitam de nutrientes. No entanto, não necessitam de ingerir alimentos, pois produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Este processo ocorre nas partes verdes da planta, essencialmente nas folhas que estão expostas à luz. Vamos ver o processo da fotossíntese e como esta é essencial para a vida na Terra. As células vegetais são constituídas por cloroplastos. No interior dos cloroplastos existe um pigmento de cor verde, a clorofila, que capta a luz solar. Esta luz fornece a energia necessária para a realização da fotossíntese. Então, a raiz da planta capta água e sais minerais do solo. Os sais dissolvidos na água passam a chamar-se seiva bruta, que é transportada até às folhas através de vasos condutores. Já nas folhas, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Com a seiva bruta e o dióxido de carbono captado da atmosfera e usando a energia da luz solar, as plantas conseguem produzir glicose e oxigênio. A glicose é o alimento que vai nutrir a planta e é distribuído por toda a planta através da seiva elaborada. O oxigênio é libertado para a atmosfera, contribuindo para melhorar a qualidade do ar. As trocas gasosas das plantas com o exterior, captar dióxido de carbono e libertar oxigênio, são realizadas através dos estomas, estruturas abundantes na epiderme das folhas.
Assim, na fotossíntese, a água e dióxido de carbono, na presença de luz, permitem à planta produzir o seu alimento, a glicose e ainda o oxigênio. Como vês, a fotossíntese tem uma grande importância ecológica, pois neste processo é captado dióxido de carbono e devolvido oxigênio à atmosfera, tão importante para a nossa respiração. Devemos preservar as plantas, pois sem elas não conseguiríamos viver. Ora bem, então através deste vídeo ficaram a perceber que as plantas, tal como os outros animais, outros seres vivos, necessitam de nutrientes. Como é que isso acontece? Então elas têm que o produzir, têm que produzir o seu alimento. Também viram no vídeo, o vídeo explicou isso muito bem, o processo da fotossíntese, e também ficaram a saber, já tinha sido falado em aulas anteriores, que são importantes para a renovação do ar atmosférico. Vamos só sintetizar aquilo que o vídeo mostrou e explicou. Então, a fotossíntese é um processo pelo qual a planta, através desse processo, produz o seu próprio alimento. Isso acontece porque existe então aquele organito, que é o cloroplasto. Na próxima imagem vão perceber melhor. Portanto, tem ali um corte esquemático da folha. Nesse corte tem ali a célula vegetal, que estudámos logo na primeira aula de Ciências Naturais. Não sei se vocês se recordam. E temos então o cloroplasto. O cloroplasto é um organito que existe dentro da célula vegetal. E é nele que acontece, então, aqui o processo da fotossíntese. O que é preciso, então, que aconteça? O que é que o cloroplasto também tem que é muito importante? Tem a clorofila, que é o pigmento que dá a cor verde e é também responsável pela captação da luz solar. O que é preciso, então, para este processo acontecer? A água, depois temos ali o ar atmosférico, que está ali designado CO2, que é dióxido de carbono. O que é que sai então depois no processo da fotossíntese? Sai outro componente do ar atmosférico, que é o oxigênio, que está ali representado por O2, e é então produzido os nutrientes que a planta precisa, que é a glicose. Posto isto, vamos então resumir também a imagem que vocês tinham no vídeo que passou anteriormente. Portanto, durante a fotossíntese é preciso a energia luminosa, que é utilizada para produzir então os nutrientes da planta, neste caso a glicose. Então, o que é preciso? Água e sais minerais, que vocês veem ali na parte inferior da planta, e a captação de dióxido de carbono. É lançado depois para a atmosfera o oxigênio, lá está a renovação do ar atmosférico, e há então a produção da glicose, dos nutrientes que a planta precisa. É aquela ideia errada que muitas vezes vocês têm de que a água e os sais minerais é que são o alimento das plantas. Não. Os nutrientes das plantas, a planta precisa então de realizar a fotossíntese para isso acontecer. Vamos então fazer aqui um pequeno exercício de verdadeiro e falso, em que vocês em casa vão-me acompanhando à medida que eu vou lendo então aqui as afirmações. Os cloroplastos possuem um pigmento verde, a clorofila, que capta a energia luminosa. Eu expliquei isto e eu também acho que vocês sabem. Esta afirmação é verdadeira. Os órgãos verdes das plantas possuem numerosos organelos, organitos, os cloroplastos, que são essenciais para as plantas realizarem a fotossíntese. Isto foi mencionado no vídeo, portanto, é realmente nas partes verdes, ou seja, nas folhas onde esse processo acontece. Os cloroplastos captam a energia eólica, ar, que as plantas utilizam para produzirem o seu alimento. Acham que esta afirmação é verdadeira? Pois não, é falsa, é a energia luminosa. O órgão das plantas onde existe maior número de cloroplastos é na raiz. Na raiz? Eu acho que não é na raiz. E vocês também acham bem que é falsa. Portanto, o maior número de cloroplastos existe, então, nas folhas. O que é que vamos fazer agora a seguir? Vamos falar um pouco sobre a absorção da água e sais minerais nas plantas. Márcia, não sei se queres ser tu aqui falar um bocadinho desta parte. Então, tendo em conta aquilo que a Marta explicou, o processo da fotossíntese, para que a fotossíntese ocorra, são necessárias várias substâncias, mas duas delas muito importantes. Água com sais minerais dissolvidos. Como é que a planta, ou primeiro, de onde é que a planta capta essa água e esses sais minerais? Capta do solo, como é óbvio. O que é que fica normalmente dentro do solo, que parte da planta? É a raiz. É, portanto, então, pela raiz que a planta vai captar a água e os sais minerais que lá estão dissolvidos. Então, a água e os sais minerais são necessários para o fabrico do alimento das plantas, como é óbvio, e depois vocês veem ali uma imagem de uma planta e depois está assim ampliada uma raiz. E vocês depois da raiz ainda veem mais uma parte ainda mais ampliada em que vêem lá a legenda de pelo radicular. Então, a absorção da água com os sais minerais dissolvidos é realizada através daquelas estruturas dos pelos radiculares que existem nas raízes das plantas. Esta solução de água com sais minerais dissolvidos que entra na planta, a partir do momento que entra na planta, dá-se o nome de
seiva bruta. E é esta seiva bruta que vai então circular pela planta e que vai ter que chegar aonde? Para a realização da fotossíntese, vai ter que chegar às partes verdes da planta, neste caso, às folhas. Então vamos ver então este trajeto, este percurso da seiva bruta. Então começamos com a raiz. A seiva bruta é transportada por vasos condutores, chamados de xilema, desde a raiz até às folhas. Na raiz, primeira parte, o que é que acontece? Ocorre então a absorção da água com os sais minerais do exterior, do solo, até ao xilema. Atenção que a partir deste momento que a água e os sais minerais chegam ao xilema, dá-se o nome então a esta água com sais minerais de seiva bruta. Depois, a seguir, a água e os sais minerais, a seiva bruta, passa para o caule. A seiva bruta vai circular em sentido ascendente no interior do xilema pelo caule. E depois, em terceiro, vai chegar então até às folhas. A seiva bruta vai circular nas nervuras da folha. A maior parte da água que chega às folhas vai ser libertada sob a forma de vapor, num processo designado de transpiração. Sim, é isso mesmo, transpiração. As plantas também transpiram. Vamos ver daqui a um bocadinho. Portanto, a planta fica para ela, digamos assim, com uma pequena parte da água, a maior parte é libertada para a atmosfera neste processo chamado de transpiração. Quando a seiva bruta chega às folhas, o que é que acontece? A planta já tem água e sais minerais, já então tem alguns produtos, tem algumas das substâncias que precisa, vai captar o CO2, o dióxido de carbono da atmosfera e vai poder então realizar a fotossíntese. Depois, qual será a diferença entre seiva bruta e seiva elaborada? Depois da planta realizar a fotossíntese, como a Marta explicou, a planta produz o quê? Produz glicose e produz oxigênio. Então, a matéria orgânica produzida na fotossíntese, a glicose, juntamente com a água que a planta tem, vão formar a seiva elaborada. Esta seiva elaborada, que contém o alimento da planta, tem que ser levada a todas as partes da planta, porque todas as células da planta precisam, digamos assim, de alimento. A seiva elaborada vai então ser transportada para todas as células da planta através de um conjunto de vasos condutores que tem o nome de floema. O movimento da seiva elaborada pode ser ascendente ou descendente, como podem ver ali naquela imagem. Portanto, a seiva elaborada é produzida nas folhas e depois vai circular em sentido ascendente para outras folhas, outras partes que estão mais acima da planta, e vai também circular em sentido descendente para ir para os caules, para as raízes. Tal como falei há pouquinho, durante a formação, quando falámos ali da subida, da ascensão da seiva bruta, vimos então que a grande parte da água que chega até às folhas, que faz parte da seiva bruta, não fica na planta, é libertada para o exterior num processo chamado de transpiração, que eu até vos disse, as plantas também transpiram. Vamos agora então ver um vídeo sobre como é que ocorre este processo, o que é isto da transpiração nas plantas. Fica então atento. As plantas perdem continuamente água sob a forma de vapor pelo processo de transpiração. Essa perda é importante porque permite o movimento da seiva bruta desde as raízes, onde é absorvida, até às folhas, onde é utilizada na fotossíntese. Por sua vez, o vapor de água libertado por transpiração contribui para o aumento da umidade do ar, para a formação de nuvens e chuva, tornando o clima mais ameno. As plantas regulam a sua transpiração através dos estomas. Estas estruturas microscópicas estão na epiderme da página inferior das folhas. São formadas por duas células estomáticas, ou células guarda, que delimitam a abertura designada por ostíolo. Os estomas podem abrir e fechar, regulando assim as trocas gasosas e a saída de vapor das folhas da planta. Ora bem, então através deste vídeo, que explicou também muito bem o processo da transpiração das plantas, como já foi referido, fazem a fotossíntese, este processo também é muito importante para a regulação então, do clima, da transpiração. Vamos então sintetizar aqui as ideias. O que é que acontece durante o processo da transpiração? Há então a libertação de vapor de água, através de uma estrutura específica, como foi mencionado no vídeo, que são os estomas. Foi também explicado que esses estomas têm um aspecto, que vocês veem aí no canto inferior direito, é constituído então por duas células estomáticas que rodeiam então o ostilo, que é por onde há então a libertação do vapor de água. Aqui nesta imagem vem também um saco que está a rodear uma planta, ou seja, vocês também poderiam fazer isto em casa, só para, em termos de experiência.
durante 1 hora e verificariam então que a planta libertava então vapor de água, porque depois esse saco plástico iria lá dentro, o vapor de água iria condensar. E aí comprovariam então que aquilo que nós estamos aqui a referir é verdade. As plantas transpiram tal como nós. Porquê que é importante a transpiração nas plantas? Porque permite a subida da seiva bruta, como há pouco a Márcia explicou. Portanto, a água e os sais minerais terão que ascender. E essa ascensão dá-se então pelo processo ou é possível através do processo da transpiração. Iremos então fazer aqui um exercício de verdadeiro e falso, só para ver se estiveram também com atenção aqui ao processo da transpiração. Eu vou ler então a primeira pergunta. Durante a transpiração, as plantas libertam vapor de água para o ambiente através das raízes. Pois eu acho que esta afirmação é falsa. Já vimos que não é nas raízes que este processo acontece. Os estomas estão localizados por toda a planta, estando em maior quantidade na raiz. Outra vez raiz. Já vimos que não é na raiz, é na folha. Na transpiração, o vapor de água é libertado pelas folhas. Portanto, esta afirmação é verdadeira. Durante a transpiração, a planta liberta oxigênio pela raiz. Cá está a raiz outra vez, mas não é na raiz que este processo acontece. A afirmação é falsa. Vamos então ver aqui uma experiência que também podia ser feita no laboratório nas vossas escolas. Também podem fazer em casa, também dá para fazer perfeitamente em casa. Tomem então atenção a esta experiência, que se quiserem replicar em casa, ainda tem que estar um bocadinho com mais atenção. É muito fácil de fazer. As plantas produzem o seu próprio alimento. Pela fotossíntese, sintetizam compostos orgânicos na presença da luz. Vamos realizar uma experiência e descobrir alguns fatores que podem influenciar este processo. Para isso, vamos utilizar este material. Começamos por adicionar o mesmo volume de água a cada um dos copos previamente numerados e colocamos um raminho de alecrim, tendo cuidado que tenham todos o mesmo comprimento. De seguida, cobrimos a planta 2 com uma das caixas onde fizemos previamente uma abertura e a planta 3 com uma caixa intacta. Repara que estas plantas encontram-se em condições de intensidade luminosa diferentes. A planta 1 tem disponibilidade total de luz, a 2 dispõe de pouca luz e a 3 está na obscuridade. Agora deitamos água destilada num frasco, colocamos um raminho de alecrim e tapamos. De seguida, repetimos o procedimento com água gaseificada. Por fim, selamos com a película aderente os 2 frascos. Nesta situação, a diferença entre as plantas 4 e 5 é a disponibilidade de dióxido de carbono. A planta 4 dispõe apenas do dióxido de carbono atmosférico que ficou aprisionado no frasco. Já a planta 5 dispõe de uma fonte de dióxido de carbono, as bolhinhas que se libertam da água gaseificada. Terminada a preparação da experiência, deixamos as plantas durante alguns dias num local com muita luz natural, mas de modo a que o sol não lhes incida diretamente. Vamos então ver o que aconteceu. Observa as plantas 1, 2 e 3. A maioria das folhas da planta 1 encontram-se em boas condições e não se separam do calo. Na planta 2, algumas folhas destacam-se sem dificuldade do calo, o que indicia a morte dos tecidos. As folhas da planta 3 estão todas mortas e, por isso, separam-se sem dificuldade. Neste caso, o fator que determinou os resultados diferentes foi a intensidade luminosa. Podemos então concluir que quanto menor a intensidade luminosa, menor é a taxa fotossintética. Ou seja, na ausência de luz, a planta não realiza a fotossíntese, não se alimentando, o que leva à morte dos seus tecidos. Vejamos as plantas 4 e 5. Como se observa, a planta 4 tem bastantes tecidos mortos. Pelo contrário, a planta 5 conserva a maioria das folhas. Apesar de ambas se encontrarem bem iluminadas, apenas a planta 5 dispunha de dióxido de carbono suficiente para produzir o seu alimento. Logo, este é também um fator indispensável à fotossíntese. Através desta experiência, ficaste a saber que a intensidade luminosa e a disponibilidade de dióxido de carbono podem influenciar a fotossíntese, alterando a quantidade de alimento que uma planta consegue produzir. Ora bem, então, como verificaram, esta experiência é fácil, é possível replicar na vossa casa. Aqui foi utilizado alecrim, mas podiam utilizar outra planta qualquer.
Vamos então sintetizar a experiência aqui para perceberem quais são então os fatores que influenciam a atividade fotossintética ou a taxa fotossintética. Aqui foram só mencionados dois, intensidade luminosa e dióxido de carbono, mas iremos ver que também existe outro, que é a disponibilidade de água e sais minerais. Vamos então ver aqui este processo, estes fatores que influenciam. Nós trouxemos aqui outra montagem, em que não há 5, mas 4, porque no vídeo falou de 4. A primeira a montagem A, tem então ar com dióxido de carbono, é o ar atmosférico. Temos então ali 4 plantas que são idênticas, não é a mesma planta, mas todas no mesmo estado de desenvolvimento. No montagem A temos água e sais minerais e ali o fator da luminosidade. Na segunda montagem B temos também o ar atmosférico, normal, mas a água é só água destilada, ou seja, que não tem os minerais, desmineralizada. Na montagem C temos ar com dióxido de carbono. A diferença aqui, a água continua a ter água e sais minerais. Temos então uma caixa opaca, ou seja, não temos aqui o fator da luminosidade. Na montagem C temos ar sem dióxido de carbono, temos ali o fator da luz. O que é que está ali diferente? Temos ali uma campânula, que é um material que existe no laboratório. E foi utilizado hidróxido de potássio. Porquê? Porque ele vai captar o dióxido de carbono. Portanto, aquela montagem D tem ali a única diferença também, digamos assim, é o facto do dióxido de carbono não estar disponível. A água continua a ter, a água, aqui no goblet tem sais minerais, é isso que eu queria dizer. Em baixo tem então o resultado da experiência que foi feita aqui ao longo de, como viram no vídeo, de algumas semanas. Então a taxa fotossintética é influenciada por diversos fatores. A luminosidade, onde é que nós conseguimos verificar isso? Na montagem A e C. Verificamos que a planta A tem então luz, a planta C, como está dentro de uma caixa opaca, não tem então a luz, e verificamos em baixo que a planta C tem as folhas mais amareladas e desenvolveu-se menos. Portanto, a luz é essencial para o processo da fotossíntese. Outro fator, quantidade de dióxido de carbono, é possível verificar isso na montagem A e D, porque D tinha lá então a campânula e o hidróxido de potássio que retirava o dióxido de carbono. Verificamos em baixo que a montagem, a planta D, tem as folhas mais amareladas, portanto também influencia a taxa fotossintética. E depois a água e sais minerais é possível verificar na montagem A e B. O que é que aconteceu? Como a planta não tinha então a água destilada, não tinha minerais, a planta também se desenvolveu menos e tem as folhas mais amareladas. Portanto, estes são os fatores que influenciam o processo da fotossíntese. Vamos então, se calhar, acelerar aqui este processo, vamos fazer aqui um jogo sobre o processo fotossintético. Estejam então atentos para fazermos ao mesmo tempo. Através da fotossíntese, os animais produzem o seu alimento. Estamos a falar de animais? Não, não estamos a falar de animais. Portanto, esta afirmação é falsa. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos presentes nas células das plantas? Verificámos que sim, obviamente que sim. É nestas estruturas que acontece a fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese é essencial a presença de água e oxigênio, além da luz solar? Oxigênio, será? Não. Claro que não, é falsa. Todas as células das plantas realizam a fotossíntese. Será que são todas as células das plantas? Não são todas as células. A fotossíntese pode ocorrer na escuridão, embora seja mais eficaz com luz? Pois esta afirmação vimos pela experiência que não é verdadeira, é falsa. Em ambientes mais frios, a fotossíntese é mais lenta. Esta afirmação é verdadeira. A clorofila é o pigmento que dá a cor verde às folhas das plantas. Verificámos também, já anteriormente, que esta afirmação é verdadeira. Um dos nutrientes produzidos durante a fotossíntese é a glicose. Já foi falado também ao longo da aula que sim, que esta afirmação é verdadeira. E que, por último, temos a fotossíntese apenas ocorre em plantas terrestres, pois esta afirmação é falsa porque também existem plantas no meio aquático e, portanto, também elas realizam a fotossíntese. Vamos então ver um vídeo, falámos da fotossíntese, falámos da transpiração. Sabiam que as plantas também respiram? Normalmente não têm essa ideia, mas as plantas respiram. E fiquem atentos então ao próximo vídeo. As plantas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e transformam os nutrientes em energia através da respiração celular. Vamos ver como os produtos da fotossíntese são utilizados na respiração celular e os da respiração celular são usados na fotossíntese. As raízes da planta captam água e sais minerais do solo
que dissolvidos chegam às folhas através da seiva bruta. As células fotossintéticas utilizam água e dióxido de carbono para, na presença de luz, produzirem glicose e oxigênio. O oxigênio é libertado para a atmosfera e a glicose passa a constituir a seiva elaborada e é distribuída a todas as células da planta. Através da respiração celular, as células degradam a glicose e obtêm a energia necessária para as suas atividades. Nota que este processo só é possível na presença de oxigênio. Da respiração celular resultam dióxido de carbono e água. Assim, os produtos da fotossíntese, glicose e oxigênio, são utilizados na respiração celular para a produção de energia. Já os produtos da respiração celular, água e dióxido de carbono, são usados na fotossíntese. Então, com este vídeo, vimos que há aqui uma estreita relação entre a fotossíntese e a respiração celular, os produtos que são produzidos nestes dois processos. Vamos então ver de que forma é que estão interligados estes dois processos. Primeiro, já vimos o que é a fotossíntese, vamos ver então o que é a respiração celular. Nós já estudamos a respiração celular quando demos o sistema respiratório dos animais e a respiração celular nas plantas é muito semelhante. Portanto, a respiração celular é o processo usado pelas células das plantas para produzirem energia. Uma parte da glicose e do oxigênio produzidos na fotossíntese vão ser utilizados neste processo. Naquela imagem ali do lado direito, vocês veem então que a energia luminosa que a planta capta pelos cloroplastos, portanto, os cloroplastos possuem pigmentos que absorvem a energia luminosa, e com esta energia luminosa então, fazem o processo da fotossíntese, com outras substâncias, como já vimos, e produzem glicose e oxigênio. Esta glicose e este oxigênio vão ser utilizados no processo de respiração celular que ocorre num outro organito, num outro organelo celular, que é a mitocôndria. A respiração então ocorre neste organelo e a respiração celular, o que é que produz? Produz dióxido de carbono, água e energia. O dióxido de carbono e a água são depois novamente utilizados na fotossíntese para produzir mais glicose e, portanto, temos aqui um ciclo. A energia que é produzida na respiração celular vai ser utilizada para a planta fazer as suas funções vitais. Todos nós, todos os seres vivos, precisam de energia. Então, sistematizando aqui, o que é que nós podemos então concluir? Que a fotossíntese e a respiração celular nas plantas são processos complementares. A fotossíntese é um processo que produz glicose e oxigênio e estes dois vão ser utilizados na respiração celular. Por sua vez, a respiração celular produz dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono e a água vão ser utilizados na fotossíntese. Temos então aqui dois processos complementares. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer mais um daqueles jogos que já estão habituados, em que vocês vão ter que ver que as afirmações que vou lendo se referem à respiração celular ou à fotossíntese. Então, fiquem atentos e tentem também aí em casa jogar ao mesmo tempo que eu, ok? Vamos lá então começar. Qual é o processo que consome glicose e liberta dióxido de carbono? O que é que vocês acham? É a respiração celular, exatamente. Depois, as plantas obtêm da glicose a energia necessária para as suas atividades. Portanto, obtêm da glicose, quer dizer que já foi produzida, é a respiração celular. Qual é que ocorre nos cloroplastos? Qual dos dois processos? É o processo de fotossíntese, isso mesmo. Depois, a sua realização depende da intensidade da luz e da disponibilidade da água. Já foi explicado durante a aula, é o processo da fotossíntese. A luz fornece a energia necessária para a produção de glicose, será a fotossíntese ou respiração? É a fotossíntese, muito bem. Necessita de água e dióxido de carbono para a sua realização. Qual será o processo? É a fotossíntese. Produção de glicose a partir de dióxido de carbono. Qual será o processo? É a fotossíntese, muito bem. E produz água e dióxido de carbono. Qual será o processo? Fotossíntese ou respiração? É a respiração celular. Exatamente, muito bem. Conseguiste acertar em todas? Espero que tenhas conseguido. Agora, como a nossa aula está mesmo a terminar, nós tínhamos aqui a síntese dos conteúdos. No entanto, preferimos, em vez de estar a sintetizar novamente tudo o que falámos na aula, preferimos deixar-vos com o desafio para a próxima aula, ver se aí em casa conseguem fazer. Então, o desafio é, mais uma vez chamamos aqui a vossa veia artística, digamos assim,
e o desafio é elaborar um esquema que represente o processo de fotossíntese. Pode ser com desenho, pode ser por meio de setas. O objetivo é então fazerem um esquema que represente este processo da fotossíntese. Esperemos que tenham gostado. Até à próxima aula. Adeus. Até à próxima aula. Adeus, fiquem bem.